muita gente fazendo meme, dizendo que... Esse sim durou menos que a Superliga Europeia, isso é fato. Ele foi muito... A participação dele no jogo foi curtíssima. Ele foi expulso logo após entrar. Verdade. Mas vamos falar um pouquinho também já dessa partida, aproveitar olhando esses números. Já também tem os números do Arrascaeta, mas eu queria ouvir primeiro o Mansur sobre justamente essa partida. Dá para nós mais detalhes sobre o que você achou do jogo? No panorama, o primeiro tempo do jogo parecia a gente olhar para o jogo e pensar, bom, vai se reforçar aquela discussão nas costas do Rogério Ceni sobre a questão dessa opção por um meio-campo leve, pelo Arão na linha de defesa, com o Gerson e com o Diego à frente da zaga. O primeiro gol do jogo, ele sai para um Flamengo que já tem essa dificuldade de se equilibrar, de reagir rápido à perda da bola e se reposicionar defensivamente, seja pressionando imediatamente, seja se reposicionando, se recompondo para defender. Para um time que já tem essa dificuldade, o gol foi especialmente numa circunstância mais difícil. A bola foi perdida enquanto o time saía para o ataque, mas se expôs um buraco à frente da defesa rubro-negra, por onde o Jansen, jogador do Vélez, acabou... Tanto ele aparece nesse espaço para criar a jogada, fazer a abertura para o lado do campo, de onde sai o cruzamento e ele próprio finaliza. Por ali o Flamengo mostrou, o lance expôs uma das principais dificuldades desse Flamengo. A partir daí, o jogo ficou um jogo picotado, o Vélez passou a picotar um pouco mais o jogo, o Flamengo com dificuldade de criar, com dificuldade de se impor, consegue encontrar o gol de empate também no lance de escanteio, numa volta de uma cobrança de córner. O Gerson encontra o Ilharão e ele faz o gol, numa falha de posicionamento também da defesa do Vélez, um lance de posicionamento errado também da defesa do Vélez, mas o Flamengo toma o segundo gol também numa jogada aérea no início do segundo tempo. A partir daí tem uma mudança que é crucial no jogo. Já é naturalmente nesse Flamengo uma questão um pouco fluida, digamos assim, a alternância entre o Bruno Henrique pelo lado e o Arrascaeta ocupando esse espaço pelo lado, com o Bruno Henrique mais por dentro. No segundo tempo, o Rogério parece que fixou mais o Arrascaeta por trás do Gabigol, com o Bruno Henrique aberto. Por ali, o Bruno Henrique começou a causar muito incômodo na defesa do Vélez. O Flamengo passou também a pressionar um pouco mais adiante, de uma jogada que nem dá para dizer que era totalmente intencional, mas há um desvio do Arrascaeta, a bola sobra com o Gabigol tenta driblar, o goleiro sofre o pênalti, faz o gol de empate. E o segundo gol, exatamente nesse espaço, entre volantes e defensores do Vélez, o Arrascaeta recebe essa bola e faz um gol absolutamente impressionante, com um belo chute no ângulo, virando o jogo para o 3-2. É um jogo que reforça, como a gente dizia no início, esse debate. Quer dizer, o Flamengo tenta usar os jogadores de melhor qualidade técnica que ele tem, desde o uso do Arão na defesa, passando pelo Diego e pelo Gerson no meio. Não uma discussão especificamente individual. A argumentação contra essa opção, ela não é uma discussão apenas individual. O Diego, por exemplo, com a bola, hoje ele fez um ótimo jogo. A questão é que o time, por vezes, se desequilibra e se desestrutura. Mas, por vezes, também o jogo é um jogo de convicções. E o Rogério, claramente, está com as suas convicções de adotar esse modelo, imaginando que o uso da qualidade técnica compense esses desequilíbrios. Hoje terminou por ser um jogo que reforça o discurso do treinador. A qualidade técnica dos jogadores, especialmente do Arrascaeta, nesse jogo especificamente, acabou desequilibrando o jogo a favor do Flamengo. Não foi o melhor Flamengo, o Flamengo mais criativo, o Flamengo que dominasse e tivesse um controle absoluto do jogo, mas no fim das contas, pesando na balança, foi um Flamengo que construiu até mais do que o Vélez para chegar aos 3-2. Vocês estão mandando bastante mensagem aqui na hashtag Troca de Passes. Prometo que daqui a pouquinho eu tento dar uma olhada aqui, porque tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu prometi os números do Arrascaeta. Vou colocar aqui no telão, o Mansur vai sumir novamente, mas vai estar também ligado com a gente, porque ele estava um pouco sumido no jogo, mas depois apareceu, e quando apareceu, ele marcou, né? Ele fez o que tinha que fazer. Jogos pelo Flamengo, 106 partidas, 34 gols marcados, 33 assistências dadas, sendo que até aqui no GE. Globo, o Felipe Schmidt colocou pra gente, que é o nosso setorista, o nosso repórter que fica de olho também no Flamengo, atualizando o Arrascaeta pelo Flamengo em 2021. 4 jogos, 4 gols. Então, assim, o que falar desse cara, sabe, Rafa? E é um cara de jogos grandes, né? A gente tá falando de uma estreia fora de casa na Argentina, pela Libertadores, e ele dando mais uma vez uma resposta nesse contexto mais pesado. Passa muito pelo que o Mansur citou, né? O jogo no segundo tempo, quando a gente fala de um Flamengo do Rogério Ceni, é um Flamengo que até por essa, talvez fragilidade seja forte, mas
por essa escalação mais arejada, com mais jogadores de qualidade, né, em detrimento talvez dessa pegada um pouco maior, o que a gente vê é um time mais suscetível a sofrer com transições do adversário. E com isso, o jogo de Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são os meias, mas que partem dos lados do campo, em vários momentos fica comprometido. Porque se o Flamengo pressiona alto e o adversário tem qualidade para escapar dessa primeira pressão e acelerar nas costas do meio-campo do Flamengo, é muito pesado para essa linha de 4 do meio-campo, ainda mais de quem a gente está falando. A gente está falando de Gerson, Diego e os dois que eu já citei que partem dos lados. Então, para o Arrascaeta é muito mais confortável estar por dentro, hoje, nesse Flamengo, em 2021. E eu acho que foi o que a gente viu, um pouco do desenho que a gente viu no segundo tempo. Não à toa tendo aquela possibilidade do domínio, né, para finalização com a canhota, encontrando o terceiro gol, uma participação realmente mais efetiva. Um jogo pelo lado, onde você pressiona, nem sempre tem sucesso, tem em vários momentos, mas quando não tem sucesso nessa pressão, precisa percorrer uma distância gigantesca do campo, para trás e para frente, para trás e para frente, pesa muito mais nos meios do Flamengo do que acontecia em outros momentos. Então a troca, eu acho que foi uma boa leitura, e ela tende a ocorrer cada vez mais, né, essa questão do Bruno Henrique partindo da esquerda e o Arrascaeta por dentro. Inclusive, o Rafa... Oi? Fala, Mansur. Perdão, desculpa, Karine. Perdão. Tranquilo. Inclusive, eu tenho uma questão que é um ótimo debate também. Quando o Rogério assume o Flamengo, o simples fato de ele trazer de volta o Flamengo do início para aquele desenho do 4-4-2, que ficou muito marcante em 2019, que era o desenho tático, a plataforma tática de jogo que o Jorge Jesus utilizava, induziu muita gente, e o próprio Rogério, no discurso dele, alimentou um pouco isso, de um reencontro com a forma de jogar do Jorge Jesus, que era um jogo muito fluido, de muita mobilidade na frente. O fato é que o jogo do Rogério, e quando a gente vê o Flamengo com algum tempo de treinamento, antes de cada jogo, inclusive na reta final do Brasileiro do ano passado, sempre que o time tinha um tempo maior de treinamento, ficava muito claro como o Rogério busca, embora tenha um nível de mobilidade à frente, ele busca um time com um pouco mais de ocupação de zonas específicas do ataque. O jogo tende mais para uma linguagem diferente daquela do Jorge Jesus, que o time com posicionamento, com posições um pouco mais demarcadas no ataque. E isso acaba induzindo para um jogo um pouco mais afeito também a ter o Bruno Henrique como um homem mais aberto pelo lado esquerdo em mais momentos do jogo do que tinha com o Jorge Jesus, quando ele fazia muito mais as diagonais de dentro para fora para buscar essa jogada pelo lado, num esquema muito mais móvel do que agora, né? Então acho que tem muito a ver também com o que os treinamentos do Rogério induzem ao time fazer e com o que é o entendimento dele de jogo, que não é tão similar assim, como andou se falando, ao time de 2019, que é tão marcante na história do Flamengo. O Mansur foi muito bem nessa, porque tem o discurso da chegada. E aí eu acho que o impacto, ou pelo menos a ideia do discurso da chegada, era afastar o trabalho do Domi. Sim. Só que aproximar de Jesus traz esse efeito colateral, entendeu? Sim. Porque não é exatamente igual. E isso está se provando cada vez mais. Verdade. Até aproveitando, eu queria perguntar para o Mansur, o Rogério tem sido muito criticado pelos torcedores, enfim, até aqui na hashtag Troca de Passe tem algumas perguntas que depois eu já vou passar junto, mas, na tua opinião, tem base isso? Porque o resultado está vindo. Olha, Karine, o resultado está vindo. O Flamengo, agora, existem questões que o Flamengo claramente vai precisar melhorar. O que acontece? O Flamengo termina o campeonato. Essa é uma temporada muito atípica, porque é como se uma temporada não tivesse terminado e outra começado. É quase você emendar um ano no outro. Então, embora campeão brasileiro, o Flamengo traz junto consigo. O Rogério traz créditos pela conquista do brasileiro, mas traz também um olhar para aquelas atuações que incluem o fato de ter terminado com derrota, de ter terminado pendente do último gol do Corinthians Internacional, em um time que não tinha uma linearidade, uma consistência de atuações. Era um time que ainda tentava se encontrar como equipe. E inicia esse ano reforçando uma impressão de que a opção pelo Ilharão na defesa ela trazia um desequilíbrio. O que eu acho é que o Flamengo, nesse momento, ele é uma tentativa de se colocar na balança. O que vale mais a pena? Apostar na qualidade técnica ou tentar equilibrar mais o time? Eu acho que o Rogério vai seguir nessa sua tentativa de ter a maior quantidade de qualidade técnica possível, mas acho que ele vai precisar, com o tempo, e isso só o tempo dará, criar alternativas de jogo para que em algumas partidas, especialmente jogos mais físicos, especialmente em sequências de partidas mais exigentes da temporada, ele tenha outras alternativas, ele tenha não só outras formações, mas ele tenha um time mais protegido.
A reta final do último Brasileiro mostrou em alguns jogos que o Diego, que foi muito bem no jogo de hoje, que para mim comprovadamente pode ser um volante do Flamengo ao lado do Gerson em muitos momentos, ele teve jogos em que ele teve mais dificuldade e o time sentiu atrás. Ao sentir atrás, você cria um efeito dominó, porque você expõe uma defesa em que um dos seus defensores não é um zagueiro especialista para jogar exposto como zagueiro e resolver problemas com duelos ou com posicionamento de um zagueiro muito apurado, que é o caso do William Arão. É um jogador em adaptação. Então eu acho que ele vai... É importante que o Rogério... Eu sou sempre a favor de um treinador insistir nas suas convicções, mas acho que ele vai precisar, ao longo do tempo, ter pequenas alternativas, eu não gosto da expressão plano B, que eu acho que ela ficou muito vulgarizada no Brasil, mas ele precisa ter pequenas alternativas para momentos específicos da temporada e para jogos específicos. Acho que a pressão é excessiva, como aliás é absolutamente insana a pressão no Brasil, que recentemente, para mim, ela ganhou um ingrediente novo. Nós temos a insanidade como cultura nacional, mas a gente tem também um ingrediente novo no futebol brasileiro, que são alguns clubes, destacadamente os mais ricos. E a percepção do público é de que os mais ricos não podem perder nunca, precisam ganhar todos os jogos. E aí se cria, por vezes, também uma cobrança desmedida. Olha, essa frase do Mansur eu vou levar para casa, hein? Nós temos a insanidade como cultura nacional.